A lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos está completando 10 anos agora em 2020. Em alusão a essa data, o Instituto Lixo Zero, Amazonas, promove uma série de lives com especialistas para debater o que avançou e o que falta melhorar nesse segmento. É sobre isso que agora a gente vai conversar com o embaixador do Instituto Lixo Zero no Amazonas, Daniel Santos, que já está conosco aqui. Bom dia, Daniel Santos, como vai? Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que estão nos ouvindo na Rádio Diário. E é exatamente isso que você falou. Ontem foi aniversário de 10 anos da nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pois é, e eu gostaria que o senhor falasse primeiro, nessa uma década, o que avançou na sua avaliação, pelos dados, os números que o senhor tem. Patrick, a política, vamos dizer que ela é nova, né? Se você se comparar uma pessoa, 10 anos é uma criança ainda. Mas pelo tudo que ela constitui, né, que ela é uma diretriz, avançou pouco, andou pouco, né? Porque uma criança com 10 anos já consegue correr. E hoje a política, ela, principalmente aqui no nosso estado, ela foi muito pouco avançada nessas questões. Todos os municípios possuem o seu plano nacional de resíduos, o plano municipal de resíduos sólidos, porém já, vamos dizer, caducou, porque foi feito em 2012, nós estamos em 2020, tem que ser revisto de cada 4 a 5 anos, né, revisado. E o que a política instituiu no seu começo, na sua meta, foi que em 2014 não deveria existir mais nenhum lixão. E nossa realidade é totalmente diferente aqui no Amazonas. Somente a capital possui um aterro controlado, né? O resto dos municípios é todos lixões. Então, eu acho que ela ainda está engateando aqui no nosso estado. O senhor também não acha que eu leio constantemente notícias e vejo, por exemplo, o senhor colocou um dado de que Manaus, dos 62 municípios que o Amazonas tem, somente a capital avançou, tem ali o seu local apropriado. Nos outros 61 municípios, não. A pergunta que eu faço ao senhor: o senhor não acha que as mesmas autoridades, elas, quando determinam que cada município tem que ter ali a sua área organizada e de repente não tem, dá mais um prazo, aquele prazo termina, surge novo prazo, não está faltando uma força mais intensa nisso, não? Sim, Patrick, e como também diz a lei, que cada ente tem sua responsabilidade, né? O governo federal, o governo estadual, o governo municipal, as pessoas, os comerciantes, os fabricantes, cada um tem sua responsabilidade. O que falta é só cumprir essa lei, como você está falando, é uma coisa muito frouxa, né? Cada um chega, tenta começar a fazer, deixa de fazer, acha que é uma coisa difícil, né? Mas eu acho que a gente precisa mudar a consciência da população, porque somos nós que geramos esses resíduos. As indústrias têm que repensar na forma de como fabricar suas embalagens. Um exemplo muito grande aqui é o vidro. O vidro ele é infinitamente reciclável e nós não temos uma fábrica de reciclagem de vidro aqui no Amazonas. A A gente só fábrica mais lembra em reciclagem, a gente só lembra mais do papel, do plástico, da latinha, mas do vidro o pessoal não lembra. Exatamente, e é um produto, é um material que é infinitamente reciclável. Uma garrafa de vidro, você pode reciclar ela, ela vai ficar infinitamente, vai virar uma garrafa de vidro por milhares de anos. E aí nós não temos essa fábrica aqui. Apesar de nós termos um polo industrial aqui com mais de 500 indústrias, nós não temos uma empresa que faça reciclagem do vidro aqui. O mais próximo de Manaus fica em Recife, a fábrica, e fica praticamente inviável. Apesar de ele ser infinitamente reciclável, o seu custo de venda é muito baixo. Hoje no Brasil, a tonelada do vidro ele está custando em média R$ 300, né? Mas nós devíamos ter a viabilidade de fazer essa reciclagem do vidro aqui, que é um grande problema aqui para a nossa cidade, para o nosso estado. Embaixador Daniel Santos, qual é o papel das escolas nessa mudança de comportamento que ainda há pouco o senhor falou que também depende de cada um, de cada pessoa, de cada morador, moradora também. Papel da escola é importante? Sim, está lá dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos a educação. Tem a educação formal e a educação informal. A educação formal é aquela que é levada para dentro das escolas, né?
que devia estar dentro do programa anual da escola educacional. E nós temos a educação informal, que é aquelas que praticamente nós aqui do coletivo Manaus Lixo Zero, do Instituto Lixo Zero, nós fazemos, que é de orientar uma pessoa que quer fazer, porque, Patrick, tem muita gente que quer fazer, a gente vê muito isso nas nossas redes sociais, que às vezes separa o seu resíduo em casa e tudo, mas não sabe onde descartar, não sabe o que é reciclável, o que não é, onde tem uma cooperativa, onde tem um ponto de entrega voluntária. Então, a nossa missão é uma educação não formal, né? Que a gente não é professor, a gente não trabalha com as escolas. Então, nossa missão é essa, é uma educação não informal e que a gente orienta muitas pessoas. Se essa educação for para dentro da escola, for uma educação formal, eu acho que a gente consegue mudar muito isso, porque a gente pega a base da mudança, entendeu? Sim, sim. Bem, a gente tem observado ao longo dos anos que empresas, shopping centers, eles têm colocado lá nos seus corredores aquelas cores que representam determinados resíduos. Local para colocar o plástico, o papel, o vidro e restos de alimentos, enfim. A gente tem observado isso. Eu pergunto ao senhor, e o cidadão, ele tem visto, ele tem, ao ver esses pontos aí, ele tem utilizado ou não? Ou seja, o homem e a mulher, a criança, já sabem usar esses locais, que eu vejo muito em shoppings, até empresas também? Certo. Então, nós estamos falando aí em grandes geradores, né? Que são shoppings, né? Que são supermercados, que são condomínios. Patrick, dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a destinação, separação, segregação dos resíduos por cores, né? Então, são 10 tipos de residuários, 10 tipos de cores diferentes. Até para nós que somos técnicos, né, às vezes fica difícil você fazer essa segregação assim tão detalhada. Nós, do Instituto Lixo Zero Brasil, nós trabalhamos com 3 frações de resíduos, né, que nós não chamamos lixo, por isso que é Instituto Lixo Zero. Nós trabalhamos com a fração dos orgânicos, dos resíduos orgânicos, que é tudo aquilo que é derivado de animal e vegetal, que serve para fazer composto. Nós temos a fração dos resíduos recicláveis, que é vidro, papel, papelão, plástico, latas. E nós temos a fração que é dos rejeitos, que são aqueles materiais que não têm mais potencial algum para ser reciclável, ser reaproveitado. Então, eu acho que nós temos esses 3 residuários, esses 3 tipos de lixeiras, em qualquer lugar, fica muito mais fácil das pessoas fazerem a sua segregação corretamente, né? Mas, como a sua pergunta, eu já vejo, como Daniel, como biólogo, como embaixador do Instituto Lixo Zero Brasil, andando por aí, antes da pandemia, lógico, principalmente em shoppings, pessoas que já têm seu copinho, já levam seu copinho sustentável, né, reutilizável, o seu canudo. Então, eu já vejo essas boas práticas, né, essa mudança, porque o grande segredo da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a redução na fonte, é a gente não gerar. A reciclagem é o final do processo. A gente precisa não gerar, a gente precisa reduzir, recusar, reutilizar, repensar. O último ponto da política está lá, é a reciclagem, é isso que a gente pensa. Então, se a gente conseguir otimizar aqui no consumo, a gente vai gerar muito menos e, quando gerado, a gente vai fazer a destinação correta desses resíduos. Muito interessante essa frase que o senhor usa, colocando que a reciclagem é o final do processo e que a gente é a última opção. Pois é, caso, né? e que a gente precisa não gerar o resíduo. Eu, por exemplo, aqui estou com a minha caneca, que é uma caneca que eu trago para cá, não só eu, outros colegas também fazem o mesmo, aqui no Grupo Diário de Comunicação, uma caneca bonita, né? D24AM, bonita. Sim, já. Do outro lado também, então a gente está fazendo isso que o senhor está dizendo, e a gente já faz há um tempo isso daqui, né? Porque a gente evita aquele copo descartável, a gente evita uma outra coisa. Mas vamos falar Com das certeza, Pois não. Patrick, eu não sei quanto tempo você passa aí no programa, vamos supor que você passa uma manhã aí. Sim. Geralmente a gente bebe água de 20 em 20 minutos, né? Cada 1 hora a gente bebe água 3 vezes, né? Numa hora.
Se você passa aí uma manhã, 6 horas, aí você ia consumir 18 copos descartáveis. Olha só. Em um dia, em uma manhã. Isso multiplicado por uma semana, um mês, um ano, você imagina quanto você já deixou de gerar de resíduo descartável. Exato. Exatamente. Bem, e em relação às lives, nessa uma década que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Exatamente. Nós aqui, como representante do Instituto Lixo Zero Brasil, nós não estamos vendo nada que nenhum Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sembusto, se movimentando para fazer essa comemoração. Nem que seja virtual, que é o que nos remete nesse momento. E nós tomamos essa iniciativa. Então, nós estamos trazendo os convidados, especialistas em nível local, né, municipal, estadual e federal, para a gente discutir. Então, vai começar hoje. Hoje começa com o analista ambiental Antônio Stroski, do IPAAN. Amanhã nós temos o procurador do Ministério Público de Contas, o Rui Marcelo. Nós, na quarta-feira, nós temos o Paulo Farias, que é o secretário municipal de limpeza urbana. Na quinta-feira, nós temos o vereador François, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente. E na sexta-feira, nós temos o presidente do Instituto Lixo Zero Brasil, para falar sobre a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, e também o Instituto Lixo Zero Brasil, que também faz 10 anos, coincide com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, para falar no âmbito nacional da lei. As pessoas interessadas, como devem acompanhar essas lives? As lives todas vão acontecer pela plataforma, pela nossa rede social, pelo Instagram, que é @Manaus Lixo Zero. E entre cada palavra, Manaus Lixo Zero, você tem um underline. Então, Manaus Lixo Zero, todas as lives vão acontecer por lá. Sendo que hoje, às 19 horas, amanhã, às 17 horas, e quarta, quinta e sexta, às 19 horas, horário local. Daniel Santos, embaixador do Instituto Lixo Zero aqui no Amazonas. Muito obrigado pela participação do senhor, pelo seu conhecimento colocado. Vou guardar essa frase aqui. A reciclagem é o final do processo. A gente precisa não gerar. Muito interessante isso. Muito obrigado e nós aguardamos o senhor em uma próxima oportunidade. Bom dia, boa semana. Agradeço pelo espaço, bom dia a todos.